Iniciando a gravação. Então, deixa eu voltar lá, só para verificar aqui. Não dá problema, está gravando. Ô, pessoal, então, bom dia. Nós vamos continuar aqui com a aula sobre ondas planas. A minha tela travou. Engraçado, voltou. Então, lembrando que esse conjunto número 3 de transparências é um conjunto de transparências que eu dou na graduação em um mês ou mais. E aqui nesse curso nós estamos apresentando como revisão em 2 dias de aula. Então eu não vou ver tudo aquilo que está nesse conjunto de transparências e, para piorar, de uma maneira bem rápida, porque eu acredito que para a maioria de vocês isso é uma revisão. Por que eu faço isso? Primeiro porque o Harrington não dá muita atenção no texto dele para as ondas planas. E eu acho importante, tá? Então eu dou essas 2 aulas envolvendo ondas planas e utilizo o material que eu dou na graduação porque ele é mais completo, né? Já está sendo oferecido há muitos anos, então, enfim, eu espero que ele ajude. E aí eu resolvi deixar tudo que já estava lá, apesar daqui na pós eu não abordar boa parte dos assuntos. Então, prosseguindo, né? Na aula passada a gente viu como chegar na solução chamada de onda plana. A gente viu que a onda plana pode ser uniforme ou não. E aí utilizamos a onda plana, a solução chamada de onda plana uniforme, que é uma solução TEM, para ilustrar várias características importantes, que serão importantes inclusive em ondas guiadas que a gente vai estudar mais tarde, como, por exemplo, velocidade de fase, velocidade de grupo, comprimento de onda. Também vimos, né, as definições de polarização, que são importantes, por exemplo, em áreas como antenas e ótica. E agora a gente vai ver o exemplo de uma onda plana uniforme incidindo sobre a interface plana que separa 2 meios. Essa figura tem que estar inclinada porque foi isso que eu encontrei na internet. Então, o meio azul é o meio 1, de onde vem a onda plana incidente. Você tem essa interface plana, que aqui é desenhada como um segmento de reta, mas lembra que essa figura bidimensional está representando um fenômeno tridimensional. Parte dessa energia é refletida de volta para o mesmo meio de onde vem a onda incidente. A gente vai chamar esse meio azul de meio 1. E parte da energia é transmitida para o outro meio, que a gente vai chamar de meio 2. Tá? Nós vamos, para obter as equações necessárias para o estudo, sempre assumir raios. Né? O raio incidente num ponto da interface, um raio é refletido, outro raio é transmitido, mas, na verdade, o raio, a localização do fenômeno num ponto é só para simplificar a obtenção das equações e as figuras, né, que auxiliam na obtenção dessas equações. Mas nunca se esqueça que o que você tem é uma frente de onda tridimensional, que nessa figura, inclusive, é desenhada como bidimensional, mas é tridimensional. Então, nunca se esqueça que o que você tem é uma frente de onda. O fenômeno que a gente vai estudar não acontece só num ponto, mas sobre toda a superfície da interface que separa um meio do outro. Vamos começar aqui, ó, a animação. Você tem a onda incidente, ó. Uma parte da energia é refratada, transmitida para o outro lado, e uma parte da energia é refletida. Inclusive, aqui, ó, no meio 1, você tem uma interferência, né? Que deveria ser perene aqui, mas a figura só mostra durante um intervalo de tempo. Você tem aqui, ó, a interferência entre a onda a onda incidente e a onda refletida. Em alguns pontos o campo tem mais intensidade, em outros menos intensidade por causa dessa interferência. Então não se esqueçam dessa figura.
Porque às vezes o cara acha que aqui só tem campo incidente e aqui só tem campo refletido. Não, você tem um campo incidente e refletido no meio um todo. Mas nós vamos tratar o problema na superfície, né, na maioria dos casos, que é ali onde a gente vai, através das condições de contorno, obter as relações necessárias para resolver o problema. Então, antes de abrir para perguntas, deixa eu mostrar aqui mais algumas figuras. Então, a gente vai tratar o problema assim, ó, de toda a frente de onda incidente, nós vamos pegar uma trajetória e utilizar esta componente aqui no plano da interface para ajudar a montar as condições de contorno. E vamos fazer o mesmo para a onda refletida e para a onda transmitida. Tudo aquilo que for da incidente vai ter um índice I, tudo que for da refletida vai ter um índice R, tudo que for da transmitida vai ter um índice T. Os ângulos vão ser definidos aqui em relação à normal à superfície. O ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e o ângulo de transmissão, aqui embaixo. Tudo que for o meio 1, o meio de onde vem a onda incidente, a gente vai pôr o índice 1. E o outro meio, para onde vai a onda transmitida, índice 2. E nós aqui, ó, temos dois, além das 3 ondas planas, né, nós temos outros 2 planos. É o plano de incidência, que é o plano do slide, que contém, né, se todos esses vetores K fossem, né, reais, é o plano que contém os vetores K. O vetor K da onda incidente, o vetor K da onda refletida e o vetor K da onda transmitida. E além disso tem o plano da interface, que é o plano perpendicular ao plano de incidência. Aqui está sendo desenhado como uma linha reta, que é o plano que separa um meio do outro. Em relação a essa figura, alguma pergunta, alguma dúvida? Para ilustrar melhor o plano de incidência, tem essa figura... Ah, não, perdão. Então a gente vai pegar 3 raios, né? O incidente, o refletido e o transmitido, mas não se esqueçam, o que está acontecendo em todos os pontos do plano da interface, em toda a interface que separa os 2 meios. O problema é que se a gente fosse desenhar todos os raios, a figura ia ficar complicada. Então a gente só vai pegar, estudar um problema num ponto da interface, mas a gente vai estender isso para todos os pontos dessa interface. E aqui, ó, para ficar mais claro, eu estou tentando desenhar para ilustrar o que é o plano de incidência, esse plano branquinho aqui, e o que é o plano da interface. Por exemplo, se fosse um problema de propagação de ondas de rádio, o plano de incidência é o plano que contém a antena transmissora e a antena receptora. Se fosse ótica, o plano de incidência é, por exemplo, o plano, né, entre aspas, né, porque não é uma linha, mas que contém o feixe do laser. O feixe do laser incidente, o refletido e o transmitido. Tá? E aí, nós vamos montar o problema. Como o campo é vetorial, e a gente vai ver que o resultado depende da orientação do campo, ao invés de estudar um problema da maneira mais geral possível, que ia complicar bastante, ia ter um monte de equação, nós vamos quebrar o problema em 2. Ou seja, nós vamos representar qualquer polarização de campo incidente, né, mais arbitrária, como sendo composta de 2 casos lineares ortogonais entre si, que são os casos usados na literatura para resolver o problema. Tá? Então a gente vai definir 2 polarizações lineares ortogonais entre si, que vão ser as fundamentais. O que significa isso? Qualquer outra polarização vai ser sempre a combinação linear dessas 2. Então, ao invés de estudar um problema geral, a gente vai estudar 2 casos particulares, mas que são os casos fundamentais. Qualquer outra polarização, qualquer outra orientação de campo elétrico, é só combinar as 2 soluções de maneira linear. Então, uma polarização a gente classifica em ótica, né, ou no livro de eletromagnetismo, como polarização perpendicular. No caso,
é perpendicular ao plano de incidência, ou seja, o campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência, ao plano do slide. Então, aqui nesse caso, o campo elétrico vai ser desenhado como um pontinho, ou seja, é como se o vetor estivesse saindo, apontando para o seu nariz. Tá? Então, está aqui, para deixar mais claro, esse campo elétrico incidente, ele aponta para fora, ele está saindo do plano de incidência, do plano da projeção, do slide. A outra polarização que a gente vai ver depois, a gente chama de paralela. Ou seja, na outra polarização, o campo elétrico ele é paralelo, ele está contido no plano de incidência. Aí quem vai apontar para fora vai ser o campo magnético. Qualquer outra polarização, como por exemplo, polarização circular, é só combinar a perpendicular com a paralela. Em propagação de ondas de rádio, se essa interface aqui fosse o solo, essa polarização, que o pessoal de ótica chama de perpendicular, em propagação de ondas de rádio, o pessoal chama de horizontal. Campo elétrico horizontal em relação ao solo. E, consequentemente, a outra é a polarização, geralmente chamada de vertical. Então, aqui está o seu campo incidente. E, para facilitar a montagem das equações, arbitrariamente eu vou usar esse sistema de coordenadas. A origem vai estar no ponto da interface onde o raio atinge a interface. O eixo Z aponta para baixo, para dentro do meio 2. Isso é arbitrário, tá? Porque no final o resultado não vai depender do sistema de coordenadas adotado. É só para ajudar a gente a visualizar os vetores aqui. O eixo X está apontado aqui para a direita e o eixo Y está saindo do slide, apontando na mesma direção do campo elétrico incidente. Que mais? E aí nós temos aqui as expressões do campo. O vetor K, o vetor de propagação, ele tem o K, a constante de propagação, associado ao meio 1. Lembrando, K é ômega raiz de μ epsilon. Então, para o meio 1, vai ser ômega raiz de μ1 vezes raiz de epsilon 1. E ele está orientado, segundo o sistema de coordenadas, de tal maneira que ele tem componente x, multiplicando aqui, multiplicada por seno de θi, e componente z, cosseno de θi. Eu não vou perder tempo com isso, porque é uma revisão, mas observem que isso daqui você obtém com a ajuda desse sistema de coordenadas e com esse ângulo θi. O campo elétrico, ele tem uma amplitude arbitrária, no final a gente vai ver que essa amplitude vai ser cortada fora, mas ele está em uma amplitude arbitrária, ele está orientado na direção y, e aqui está a exponencial, representando a variação de amplitude, se o meio for dissipativo, e fase, com a ajuda do vetor k. Repare como ter apresentado as expressões do campo elétrico dessa onda plana, usando essa notação, usando o vetor k, olha como ele facilitou agora a montagem do problema, quando você tem uma incidência oblíqua. Repare que aqui não vai ser possível colocar todas as ondas propagando na direção z. Então aqui foi importante a gente ter na aula passada definido essa representação fasorial com o auxílio do vetor k. Como ajudou pra caramba. Aqui o vetor k não tem componente y, ele só tem kx e kz. E observe que kx ao quadrado mais kz ao quadrado vai dar k ao quadrado. Como tem que ser. E lá está o nosso campo magnético, onde eu dividi pelo eta, sempre lembrando que é vetorial H na direção de propagação. Não está claro aí, mas isso daí vale para qualquer onda plana, mesmo que ela não seja uniforme. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Em relação ao que foi mostrado até o momento, alguma pergunta? Em particular na representação desses 3 fasores? Para o campo refletido, você faz da mesma maneira. Onde repare que eu não estou assumindo em princípio que o ângulo de reflexão θr seja igual ao θi. Isso vai ser obtido naturalmente na hora que a gente aplicar as condições de contorno. Tá?
Para o θr, a diferença, né, de lógica, né, em relação ao incidente é que a gente não sabe quanto de energia é refletida. A gente sabe que a energia, a potência se conserva, mas o quanto é refletido e o quanto é transmitido. Então, para o campo refletido, eu vou multiplicar a amplitude E0 do incidente por um coeficiente de reflexão. E eu coloco esse índice aqui, esse perpendicular, para dizer o seguinte, ó, este coeficiente de reflexão é para esta polarização perpendicular. Porque a gente vai ver que para outra polarização o resultado final é diferente. A gente tem que estudar os dois. Não dá para saber o que acontece com o outro estudado o primeiro. Nós temos que estudar os dois. E a gente vai ver que para outra polarização a fórmula do coeficiente é diferente. Então, para distinguir um do outro, este vai ser o coeficiente de reflexão da perpendicular, o próximo vai ser o da paralela, tá? Mas, de resto, né, tomando cuidado com a nova orientação de campos, aqui estão os 3 vetores fasores, né, para a onda refletida, e você trabalha da mesma maneira para a onda transmitida. Só que aqui a gente define não um coeficiente de reflexão, mas sim um coeficiente de transmissão. E para a onda refletida, nós não estamos mais no meio 1. Então aqui, ó, eu tenho que usar a constante de propagação do meio 2. K2 é ômega raiz de Mi2 epsilon 2. E a impedância intrínseca também não é mais a do meio 1. Agora o eta, isso aqui é o eta, é o meio 2. Eta 2 é raiz de Mi2 dividido por raiz de epsilon 2. O resto é montado de maneira semelhante, como já foi feito aqui no início com a onda plana incidente. Tá? Então, depois, quem tiver interesse, né, olha e vê que essas equações foram acertadas de acordo com as direções definidas na figura. O que a gente vai fazer agora, repare, nós temos aqui várias incógnitas, coeficiente de reflexão, o de transmissão e as relações entre os ângulos. Isso a gente vai obter com a ajuda das condições de contorno. E neste problema, neste daqui, quais são as condições de contorno que a gente tem que impor para achar a solução? É uma pergunta. Olha, pessoal. Isso aqui é a interface que separa 2 meios, o meio 1 do meio 2. Onde o meio 2 não é um condutor perfeito. Qual é a condição de contorno que você vai impor? As condições de contorno que você vai impor aqui na interface, separando os 2 meios. Tem que ser contínuo. O que tem que ser contínuo? O componente tangencial do E2. As componentes tangenciais do incidente campo elétrico e do campo magnético, elas têm que ser contínuas através da interface. Tangenciais. Então, repare, no caso do campo elétrico, ele já é tangencial à superfície, que eles já apontam na direção Y. Em relação à superfície, as componentes tangenciais são as componentes Y e X. A componente Z é normal. Então, repare, esta componente aqui é tangencial. Esta daqui não é. Ela vai ser cortada fora na hora que a gente impuser as condições de contorno. Outra coisa que tem que lembrar, no meio 1, o campo não é só o incidente ou o refletido, é a soma dos dois. Então a gente vai dizer o seguinte, no plano onde a coordenada Z é igual a 0, então esse termo aqui vai sumir, porque vai ser multiplicado por 0, porque essa condição de contorno é na interface, não é aqui, nem aqui, ó, é na interface. Em Z igual a 0, este cara somado com este tem que ser igual a este.
Isso é que é continuidade. O campo tangencial um titiquinho para cima tem que ser igual ao campo tangencial um titiquinho para baixo. Para o campo magnético é a mesma coisa, mas só vai entrar componente tangencial X. Essa daqui vai sumir. Então, no caso do campo magnético, vai aparecer um cosseno. Ó. Este cara mais este cara, quando Z é igual a zero, tem que ser igual a este cara, do outro lado, quando Z é igual a zero. Isso vai me dar duas equações. São essas duas agora. Ó. Essa para o campo elétrico, tangencial contínuo através da interface, e essa para o magnético. Aqui está o incidente, o refletido, e do outro lado, o transmitido. O incidente e o refletido, do outro lado, o transmitido. Aqui não apareceu Z, porque Z é igual a zero na interface. Em relação a essas duas equações, alguma pergunta? Prosseguindo, nós desenhamos o problema, né, para um ponto. Mas essas relações têm que valer para qualquer ponto sobre a interface. Qualquer ponto, qualquer coordenada XY. Qualquer coordenada XY, qualquer ponto da interface. Então, este resultado não pode depender nem de X, nem de Y. E nem de Z, porque a gente obteve esse resultado em Z igual a zero. Então, o Z já foi embora. Mas ele não pode depender de X. Isso tem que valer independente da trajetória que eu escolha. Então, estas equações, elas não podem, elas não podem depender de X. Mas eu olho para essa equação, puxa vida, aqui o X. Logo, que conclusão eu tiro disso aí? O que eu tenho que fazer para essas igualdades não dependerem da coordenada X? Ou seja, não dependerem do ponto da interface? O que eu tenho que fazer para isso aqui cortar com isso e cortar com isso? O que eu tenho que fazer? O que tem que acontecer? O que está implícito nessas condições de contorno? Já que elas não podem depender de X. Ora, pessoal. Se isso é igual a isso e é igual a isso, eu chego nessa relação. É a lei de Snell. Este argumento tem que ser igual a este argumento, que tem que ser iguais a este argumento. Porque assim as exponenciais cortam fora, tanto de um lado como do outro da igualdade. Nessa primeira igualdade, eu tenho a lei de Snell para reflexão. O ângulo de reflexão, θr, é igual ao ângulo de incidência. E na segunda relação, na segunda igualdade, eu tenho a relação que me dá o ângulo transmitido, transmissão, em função dos demais parâmetros, inclusive do ângulo de incidência. Então, essa é a lei de Snell, que tem uma pintura, dizem, né, com a cara lá do Snell. Mas estudos feitos nos últimos anos indicam que um árabe, não sei como é que se pronuncia isso, já tinha chegado numa relação no ano de 984, que é a equivalente à que foi obtida mais tarde pelo Snell. Então já tinha sido essa relação, já tinha sido obtida muitos anos antes do Maxwell nascer por um matemático, perdão, falei árabe, errei, desculpa aí, os persas, hein? Um matemático persa. Bom, logo, aqui está a lei de Snell, ela já está implícita, né, nas condições de contorno. Ela vai ser importantíssima, então por isso a gente vai dar um pouco de destaque aqui. Da primeira igualdade temos a lei de reflexão, e da segunda igualdade nós obtemos não só uma relação, uma expressão para o cálculo do seno de θt, como também para o cosseno de θt. E reparem, o seno de θt
e o cosseno de θt, eles são importantes na representação do campo transmitido. Porque eu estou voltando para trás. O seno de θt, perdão, aqui embaixo, o seno de θt e o cosseno de θt te dão o vetor kt, junto com K2, que pode ser um vetor complexo, por exemplo, se essa onda transmitida não for uniforme. Então, a onda pode não ser uniforme, esse ângulo, né, pode ser complexo, consequentemente, o desenho não poderia ter sido feito dessa maneira, mas a expressão, a fórmula é a mesma. O mesmo valendo aqui, ó, para a expressão do campo magnético. Então, seno de θt e cosseno de θt, independente de eles serem complexos ou não, são dados por essa equação, perdão, estou voltando agora do lugar de onde eu parei, que vem da lei de Snell. Essa expressão, essa igualdade te dá o seno de θt, independente do K2 ser complexo ou não, enquanto que essa relação que vocês conhecem te dá o cosseno do θt, independente do K ser complexo ou não, independente do meio ser dissipativo ou não. Essas fórmulas valem para qualquer situação. Geralmente, na graduação em física, no ciclo básico, a gente estuda isso com uma outra notação. É porque, geralmente, né, quando você vê isso pela primeira vez, os meios são considerados dielétricos e sem perdas. Ou seja, o μ1 e o μ2 são iguais, e o epsilon é real, ou seja, o pessoal não inclui perdas. De maneira que, nesse caso particular, o K1 e o K2 são reais e dados por essas expressões. E aí, quando você substitui essas duas expressões aqui, ó, na lei de Snell, olha o que acontece. O ômega de um lado corta com o ômega do outro, o raiz de μ de um lado corta com o raiz de μ do outro, fica só o raiz de ε1 e o raiz de ε2. E aí você troca isso pelo índice de refração. Lembrando que o índice de refração é a raiz quadrada da permissividade relativa para esse meio dielétrico. Se fosse um metamaterial, esse conceito deveria ser estendido também à permeabilidade. Mas a equação, ó, é a mesma. Estou falando isso porque tem gente aí interessada em metamaterial. As equações são as mesmas. Isso aqui muda, mas essas relações não mudam. E aí você tem aquela fórmula que vocês devem ter visto na graduação como N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. É a mesma coisa, é um caso particular. Esta é geral, esta é particular. Então, use sempre a geral. Em relação à lei de Snell, alguma pergunta? Prosseguindo, então, voltando nas equações das condições de contorno, jogando fora as exponenciais, agora eu tenho duas equações simples. Lembrando, só um momentinho, está passando o helicóptero aqui. Duas equações simples. Esse daqui veio da continuidade da componente tangencial do campo elétrico, e essa veio da continuidade da componente tangencial do campo magnético. Por isso que apareceram aqui esses cossenos. Destas duas relações, achamos as expressões para os coeficientes de reflexão e transmissão. Então, agora nós já temos como calcular a intensidade de campo que é refletida e a intensidade de campo que é transmitida. Esses são os coeficientes de reflexão de Fresnel. Esses são os coeficientes de reflexão usados nos modelos de propagação, por exemplo, modelos de dois raios. Esse é o coeficiente de transmissão para polarização aqui é horizontal. E aí vamos ter que repetir o problema todo de novo para outra polarização, porque o resultado é diferente. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Isso aqui vale mesmo que os épsilons, os mis, sejam complexos, negativos. O que pode acontecer
Sendo meio dispersivo, esse θt virar complexo. E aí a figura não é mais possível, mas as fórmulas continuam válidas. E o que você tem que fazer é esquecer a figura e pensar nas equações, que são aquelas que a gente mostrou na primeira transparência para essa polarização. As fórmulas continuam iguais. Quando o θt é complexo é porque a sua onda plana não é mais uniforme. E aí aquela interpretação geométrica simples falha, mas as equações permanecem verdadeiras. Isso é o que é o lado bom dessa formulação. E vale sim para a metamaterial, desde que seja linear, homogêneo e isotrópico. Então, um pouco mais rápido, agora para outra polarização, é o campo elétrico incidente, que é paralelo ao plano de incidência. E aí, se você desenhar os seus vetores e expressar as componentes do campo elétrico e do campo magnético, repara que agora o cosseno, ao invés de estar na componente tangencial do campo magnético, ele vai aparecer na componente tangencial do campo elétrico. Essa mudança do cosseno daqui para cá é que vai fazer com que o resultado final dê diferente. Aí você faz parecido, para outra polarização. E aqui vale uma observação. Esta orientação de campo não é a orientação usualmente adotada nos livros de eletromagnetismo, incluindo aí o livro do Harrington, do Balanis, os livros de ótica. Em 197% dos livros, o autor não define a orientação dessa maneira, mas sim invertida. Ou seja, o campo magnético apontando para dentro do plano de incidência e o campo elétrico apontando aqui para baixo. Por que o pessoal faz isso? Porque quando o ângulo de incidência é zero, ou seja, quando a incidência é normal, os dois resultados concordam. Mas, quando isso é ensinado em propagação de ondas de rádio, o pessoal geralmente esquece dessa inversão e na hora de somar o campo incidente direto, e o campo refletido que chegam no receptor, eles somam. Enquanto que para esta polarização, que em propagação deveria ser a vertical, é definida como vertical, se você usar os coeficientes de ótica, os que aparecem nos livros de eletromagnetismo, você deveria, na verdade, subtrair, porque o campo elétrico refletido, na notação geralmente adotada, é apontado para baixo e não para cima, como o incidente. E aí, como eu uso isso daqui depois, de ensinar eletromag para o pessoal de graduação? Às vezes o pessoal de graduação vai fazer a outra matéria de propagação e eu falo assim, é o mesmo coeficiente de reflexão que você viu em TIOG, em eletromagnetismo. Então, por causa disso, eu inverto a orientação do campo elétrico refletido. Isso vai... a única coisa que vai acontecer é que o meu coeficiente de reflexão tem um sinal trocado em relação ao coeficiente de reflexão que aparece nos livros. Tá? Lógico que isso tem a ver com a referência adotada, mas quando você estuda assim, potência, quantidade de potência refletida, como é módulo, essa troca de sinal não faz diferença nenhuma, então eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, que é usar essa definição de orientação de campo elétrico e o campo refletido vai ser dado por essas expressões aqui. Nos livros de eletromagnetismo, tem uma troca de sinal que vai se refletir na troca de sinal do coeficiente de reflexão. O meu coeficiente de reflexão tem um sinal de menos em relação ao coeficiente de reflexão que aparece no Harrington e no Balanis. E eu vou adotar aqui esse símbolo paralelo para não confundir com o coeficiente da outra polarização. E aqui não tem troca nenhuma, o pessoal usa desse jeito mesmo, então o coeficiente de transmissão vai ter a mesma forma matemática daquilo que aparece nos livros. E tomando os mesmos cuidados de antes, para a onda transmitida, usa K2 e eta2, ao invés de K1 e eta1.
E esse coeficiente tem o mesmo símbolo aqui para dizer, ó, é o coeficiente de transmissão da polarização paralela. Se fosse em propagação, isso aqui seria a polarização vertical. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? E aí, igualando, né, as componentes tangenciais de um lado e do outro, no plano Z igual a zero, nós chegamos nessas duas relações aqui. Repare que agora o cosseno, que antes aparecia na componente tangencial do campo magnético, ele agora veio aqui para a componente tangencial do campo elétrico. Isso faz com que o resultado final seja diferente para os coeficientes de reflexão e transmissão. Mas para a lei de Snell, não. Ó. A lei de Snell é a mesma. Se essa lei de Snell deu a mesma para polarização perpendicular e para polarização paralela, isso significa que a lei de Snell não depende da... Uma pergunta. A lei de Snell não depende da... Polarização. Se a onda incidente tiver polarização circular ou elíptica, a lei de Snell é a mesma. O que muda é a quantidade de energia que é refletida ou transmitida. Ou seja, o que muda é o valor dos coeficientes de reflexão e transmissão, para uma e para outra polarização. Mas a lei de Snell não, a lei de Snell é a mesma. Ou seja, o ângulo de reflexão continua sendo igual ao ângulo de incidência e o ângulo de transmissão, ou melhor, o seno de θt e o cosseno de θt continuam sendo calculados da mesma maneira. Como a gente já falou da lei de Snell, não vou repetir. Eu já vou direto para as expressões, que são estas daqui, sem as exponenciais. Já vou cortar fora. E aí, nós temos estas relações que não são as mesmas do caso anterior e, consequentemente, a fórmula dos coeficientes são essas aí, são diferentes das anteriores. E no livro do Harrington, você vai ver que ela tem um sinal trocado. Aparece eta2 cosseno de θt menos eta1 cosseno de θi. Porque eu adoto uma referência diferente da usual para o campo refletido. Que assim, quando chega em propagação de ondas de rádio, o campo direto e o refletido é sempre somado, independente da polarização. Se você usar o coeficiente do Harrington, você tem que dizer para horizontal soma, mas para vertical subtrai. Pô, e muito autor bom, famoso, cai nessa e usa as equações erradas. Em relação a esse resultado, alguma pergunta? Aqui embaixo vem uma observação, que é justamente, aqui eu uso essa notação, essas orientações para o campo refletido, enquanto que na esmagadora maioria dos textos, isso daqui é que é utilizado. Então, há uma troca de sinal do meu resultado para os demais resultados. E aí, nas próximas transparências, vamos estudar, né, as consequências dessa diferença de campo refletido e transmitido entre as diferentes polarizações. Qual é a consequência disso? Então, a gente vai dividir o estudo em dois casos, tá? Sempre assumindo meios dielétricos para diminuir a quantidade de variáveis. Senão a gente não termina isso, a gente só termina isso depois que a pandemia terminar. Então, a gente vai sempre assumir, nos casos que a gente vai estudar agora, que os MIs, as permeabilidades, são sempre iguais a do vácuo. Não vamos considerar perdas, então vamos obter resultados sempre com ε1 e ε2 reais. Isso restringe o estudo a dois casos principais. Um, onde o meio 1 é o mais denso. Por exemplo, a onda vem do ar e refrata para a água ou para o vidro. Isso é chamado de incidência externa. Do ar para o vidro, do ar para a água. Aí você vai ver aquela história do peixe, né? Onde é que está o peixe quando você vai flechar
o peixe? Você tem que apontar a flecha mais para frente ou mais para trás? Então, isso, para nós, seria incidência externa. E o caso contrário, quando a luz ou a onda vem do meio mais denso para o menos denso. Por exemplo, você está dentro de uma piscina e olha para cima. O que acontece? O que você vê? O que explica aquilo que você vê quando você está dentro de uma piscina? Ou você está num ônibus, aí você está olhando para a janela do ônibus na direção perpendicular. Mas na medida em que você vai virando a cabeça e olhando para as demais janelas, o que acontece? O que você vê? Você vê mais o que está fora do ônibus ou você vê mais o que está dentro do ônibus? Então, isso vai ser explicado quando a gente estudar a incidência interna, que é o outro caso. Então, nós temos 4 casos. Incidência externa para polarização perpendicular e paralela e a incidência interna para polarização perpendicular e paralela. São esses 4 casos que a gente vai estudar agora. Bem rapidamente, que a matemática não é complicada. É basicamente ver o que acontece com a lei de Snell e plotar gráficos com o módulo dos coeficientes. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Isso ficou claro? Ô, Fernando. Oi. Fala um Referente pouquinho mais alto, só um pouquinho mais alto. Ok, tá dando para ver agora? Muito bem. No slide anterior, o senhor falou sobre a notação, o senhor usa a mesma do Harrington ou... Não, eu uso esta daqui. O Harrington usa esta daqui. Então, se você olhar no livro do Harrington, a fórmula para esta polarização vai aparecer com sinal trocado. Vai aparecer eta2 cosseno de θt menos eta1 cosseno de θi. Porque ele usa esta referência, que é o que todo mundo usa. Mas eu uso esta daqui porque eu dou aula de propagação e eu quero mostrar na graduação assim, ó, é o mesmo coeficiente de reflexão que a gente estudou antes. Beleza? Beleza, obrigado. Eu não quis mudar isso aqui, mas eu poderia ter mudado, mas eu não quis, porque eu sou teimoso. Tá beleza? Bom. Beleza, valeu. Mas quando for estudar módulo desse bicho, que é o que vem daqui para frente, o gráfico é o mesmo, tá? Ok, obrigado. Então, prosseguindo, começando com incidência externa. Então, incidência externa, por definição, o ε2 é que é maior. Ora, se o ε2 é maior, é porque o K2 é maior que o K1. Ora, se o K2 é maior e isso tem que ser igual, então se o K2 é maior, é porque o seno do θt tem que ser menor que o do θi. Ou seja, o ângulo θi é sempre maior do que o θt. Igual apenas na incidência normal. Como eu sou rigoroso, eu tento ser, eu sempre ponho maior ou igual, mas esse igual é só para esse caso aqui. Ó. E aí você tem essa... Isso aqui era para ser uma animação, mas o Java mudou. Então, mostraria esse negócio movimentando. Né? Eu gosto dessa figura porque ela deixa claro aqui, ó, que no meio 1 você tem, na verdade, a interferência entre incidente e refletido. E aqui a onda transmitida está sozinha no meio 2. E aí você tem o ângulo de transmissão, o raio transmitido, se você preferir, ele está mais próximo da normal do que o incidente. θi, o de incidência, é maior do que o de transmissão. Eu vou prosseguir, tá? Não tendo perguntas, eu vou continuar até terminar o estudo da incidência externa. E aí estão lá as fórmulas para polarização perpendicular. Primeiro eu vou começar com a perpendicular. Lembrando que se o ε1 é menor que o ε2 e a raiz desse epsilon aparece no denominador da impedância característica intrínseca, impedância intrínseca do meio, é porque o eta2 é menor do que o eta1. E lembrando que o θi é maior do que o θt, qualitativamente, não vou entrar em detalhe, porque isso é álgebra, é muito tranquilo. Na medida em que você faz o θi aumentar de 0, incidência normal,
até 90 graus, incidência rasante, qualitativamente você tem esse comportamento para o coeficiente de reflexão dessa polarização. Ou seja, pensando em módulo, o que acontece é o seguinte: quando a incidência é normal, uma parte da energia é refletida de volta para trás e uma parcela é transmitida. Na medida em que o ângulo de incidência vai aumentando, a incidência vai ficando rasante, a tendência é que toda a energia seja refletida e nada seja transmitido para o outro lado. Por isso que em enlaces de rádio compridos, né, praticamente toda a energia refletida, incidente no solo, é refletido. Se você assumir esse solo quase plano ou bem suave, quase nada é passado lá para dentro da Terra. Essa é a tendência. Para outra polarização, a paralela, lembra que há uma mudança na posição do cosseno. O cosseno sai da equação do campo magnético e vai para a equação do campo elétrico. Então, a fórmula é diferente. A fórmula é diferente. Ao invés de eta 2 tem o eta 1 e ao invés de eta 1 tem o eta 2. E aí acontece o seguinte: vai existir um certo ângulo de incidência aonde o numerador aqui é zero. Então, repara, pensando em módulo, você tem uma certa quantidade de energia sendo refletida quando a incidência é normal. Esse ângulo de incidência vai aumentando, a quantidade de energia refletida vai diminuindo, chega num certo ângulo mágico, chamado ângulo de Brewster. Nada é refletido, tudo é transmitido, e a partir daí a intensidade do campo refletido volta a aumentar, até atingir o limite do módulo unitário. Ou seja, toda a energia é refletida. Mas repara, acontece aqui um fenômeno que não acontece na outra polarização. Depende da polarização. Em outras palavras, tem uma polarização que reflete mais do que a outra. E, enfim, aqui está, a gente não dá muita atenção para isso, porque eu sou um cara de propagação, né? Mas o pessoal de ótica, né, gostaria de dar talvez mais atenção, ou uma atenção importante também, para o coeficiente de transmissão. Está aqui o resultado, beleza? Observe que, quando a incidência é rasante, o módulo do coeficiente de transmissão tende para zero, como era esperado. Aqui, toda a energia está sendo transmitida. Toda a energia está sendo transmitida, nada é refletido. Tudo aquilo que incide é transmitido em média, né? Isso aqui é notação fasorial, potência média, né? Em média, toda a energia incidente, toda a potência incidente é transmitida para o outro lado. Esse fenômeno não acontece para polarização perpendicular. Em propagação de ondas de rádio, esse fenômeno não acontece para polarização horizontal. Só acontece para polarização vertical. Em relação a esses resultados apresentados até o momento, alguma pergunta? Prosseguindo. Menos perguntas, mais matéria vai ser dada. Esse fenômeno, que só acontece para polarização paralela, tá? Ou no caso de propagação vertical, é neste ângulo especial, onde a reflexão é nula, esse ângulo que a gente chama de θb é chamado ângulo de Brewster. Está aqui o nosso Brewster. Nosso não, deles, né? Ou alguns chamam de ângulo de polarização. O pessoal de ótica usa esse fenômeno. Por exemplo, você tem um laser com uma polarização mais ou menos. Você usa um prisma e faz o ângulo de incidência, seu ângulo de Brewster. Como uma das polarizações não reflete, você tem um feixe refletido, idealmente, linearmente polarizado. Lógico,
naquela polarização que reflete, ou seja, a perpendicular. Vocês já tinham visto isso antes, na graduação? Menos o Leone. O Leone já viu. Ou isso é novidade? Repare que esse fenômeno não é escalar. Bem, professor, a primeira parte da matéria de hoje eu lembro de ter visto. Beleza. Essa daqui de Brewster, esse ângulo de polarização já não lembro, não. tá. Às vezes o pessoal não vê porque isso é um fenômeno vetorial. A lei de Snell, o professor consegue chegar na lei de Snell usando conceitos de velocidade diferente no meio, aí chega na lei de Snell. Tá? Não precisa de ir nas equações de Maxwell para chegar na lei de Snell. Agora, ângulo de Brewster não tem jeito. Como é que você explica isso? Já que depende da polarização. Prosseguindo, como calcular esse ângulo mágico, esse ângulo de Brewster? Lógico, das equações anteriores. Por definição, o ângulo de Brewster é aquele que faz o coeficiente de reflexão ser nulo. Lembrando que só acontece para esta polarização paralela, tá? Para outra, não acontece. Se você tentar fazer isso com a outra fórmula, você não vai ter resultado nenhum, porque não acontece. Então, você vai obrigar este cara a ser zero e, junto com ele, a lei de Snell, que é sempre válida. Então, com essas duas relações, você chega na expressão que te ajuda a calcular o ângulo de Brewster. Esse é o caso mais geral. No caso particular, onde o μ1 é igual ao μ2, e esses épsilon são reais, você chega, vou rapidinho aqui, nesta relação. Então, esta é uma relação que quem vê isso na graduação vê esta relação, ou seja, o ângulo de incidência. Quando o ângulo de incidência é o ângulo de Brewster, o que só acontece para esta polarização paralela, quando isso tudo acontece, o ângulo de incidência e o ângulo de transmissão são complementares. Ou seja, a direção que seria a direção do feixe refletido faz um ângulo de 90 graus com o do feixe transmitido. E isso ajuda a montar um modelo clássico, né, para tentar explicar fisicamente por que isso acontece e, em segundo, por que só acontece para polarização paralela. Lembra o seguinte, quando esse campo transmitido entra para dentro do meio 2, esse meio 2 é formado por moléculas. E essas moléculas, elas têm um certo grau de polaridade, cargas positivas, cargas negativas. E esse campo elétrico que entra para dentro desse meio puxa as cargas positivas para um lado e as negativas para o outro. E você tem, lógico que isso é um modelo errado, é macroscópico, né? Mas em média você tem algo parecido com isso. Lembra que a onda transmitida, campo elétrico, ele é perpendicular ao vetor K. Então repare, os dipolinhos, eles têm a mesma orientação do campo elétrico transmitido. Porém, neste ângulo mágico de Brewster, esta direção do campo elétrico coincide com a direção onde você teria, né, a onda refletida propagando. Acontece que quem já fez antenas sabe que dipolinho não irradia na direção do seu eixo. Então, nessa situação, onde esses dois ângulos aqui são complementares entre si, né, você não tem nada sendo refletido, nada sendo irradiado pelos dipolinhos. E só acontece neste ângulo e para esta polarização. Porque para a polarização perpendicular, o campo elétrico aponta perpendicular ao plano de incidência, ao plano do slide. Ou seja, esses dipolinhos não estariam orientados desse jeito. Esses dipolinhos estariam orientados na perpendicular em relação ao plano de incidência. E aí esse fenômeno nunca vai acontecer. Por isso que ele acontece para uma polarização, mas não para outra.
E é por isso que esse ângulo é um só. E ele é tal que o de incidência e o de transmissão são complementares entre si. Então, apesar de ser um modelo macroscópico, simplificado, etc., etc., ele mais ou menos te ajuda a entender a natureza vetorial deste fenômeno. Em relação a essa figura, alguma pergunta? E aí, quando você pega os dois resultados e plota os gráficos do coeficiente de reflexão em módulo, você chega neste resultado. A polarização perpendicular, ó, tem sempre o módulo maior do que o da outra polarização. Que, inclusive, ó, nesse ângulo de Brewster, idealmente, passa por um nulo. Ou seja, se o seu campo incidente for circularmente polarizado, como vai ser a natureza da polarização do campo refletido? O campo refletido também vai ser circularmente polarizado? Não, vai ser elíptico de alguma forma. Exatamente. De alguma maneira, vai ser um campo refletido com polarização elíptica. Porque o campo incidente pode até ter a mesma intensidade, né, para as duas polarizações, mas como uma vai refletir mais intensamente do que a outra, acaba que o campo refletido, nessa situação, né, tem polarização elíptica. Outra coisa, para o pessoal de ótica, esse fenômeno ajuda a entender por que existem óculos polarizados. O que o óculos escuros polarizados? Por quê? O que o óculos polarizado faz, né? A ideia é que se eles são escuros, é você ter menos luz chegando nos seus olhos. Qual é a vantagem de você usar esses óculos escuros, pagar uma grana a mais e tê-los polarizados? O que vocês acham? O óculos polarizado faz o quê? O óculos não, os óculos, né? Polarizados fazem o quê? Ora, pessoal, pensa e responde, né? Não adianta só pensar. Conversa comigo aí, pô. O cara tá na neve, esquiando na neve, ou jogando vôlei de praia, aquela luz forte batendo na neve, na areia e cegando a sua vista. Tem gente que fica cega se andar na neve muito tempo sem óculos. Pode queimar a córnea. Aí você quer fazer com que o menos luz chegue nos seus olhos. Então, além do seu óculos ser polarizado, escuro, espelhado, ainda é polarizado. O que você acha que esse polarizador faz na lente dos óculos? Ele é ajustado para cortar, para bloquear que polarização? A perpendicular? Por quê? Porque ela reflete mais. Então, ele é feito para deixar passar, teoricamente, né? Se você tiver retinho, com óculos alinhado no seu rosto. Ele é feito para deixar passar só a paralela, porque é a que reflete menos no solo, no chão. Ele é ajustado na lente de tal maneira que quando você põe os óculos corretamente, né, na sua cara, ele vai bloquear essa polarização aqui, porque é a que reflete mais na areia, na neve, por aí vai. Alguém tem óculos polarizado em casa? Se um dia tiver, brinca com ele. Olha para a reflexão de uma lâmpada, ajusta o ângulo de incidência para estar o mais perto possível do ângulo de Brewster, porque próximo do ângulo de Brewster o fenômeno é mais perceptível, que a diferença é maior.
E aí fica rodando os óculos na sua cara, né, na sua frente, e olha para a reflexão, você vai ver ora a reflexão mais intensa, ora menos intensa. A reflexão vai ser mais intensa quando você estiver cortando essa de baixo e descendo passar essa de cima. E vice-versa, né? Vai ser menos intensa quando você cortar de cima. Então, quem tiver um polarizador ou óculos polarizados em casa, depois faz essa experiência olhando para a reflexão de uma lâmpada no chão, né? Num chão liso, né? Que dê para ver, de preferência um chão encerado, liso, você vai perceber. E lógico, escolhendo a posição, ou seja, escolhendo o ângulo de incidência, você vai ver esse fenômeno, quando você estiver perto dessa região, você vai ver esse fenômeno mais intensamente. Você vai perceber com mais clareza a diferença e a utilidade desses óculos. Agora, vamos partir para o outro caso, que é a incidência interna. Tem os gráficos, eu vou pular. Aqui tem a incidência interna, é o oposto. Perdão. Agora é o meio 1 que é mais denso, ou seja, você está dentro da piscina, na água, e olha para cima. A interface está lá em cima, separando o meio 1, água da piscina, do meio 2, ar. Aí você vai entender algumas coisas através da incidência interna. Agora, como é o meio, o ε1 que é maior que o ε2, muda. Quem é maior é o ângulo de transmissão. Lembra, a água está aqui em cima. O ar menos denso está aqui embaixo. Puxa, mas assim a água vai cair. Então você vira a figura de cabeça para baixo. Você entendeu, né? Então aqui é o meio mais denso, ângulo de incidência menor do que o ângulo de transmissão. E igual apenas no caso particular de incidência normal. Antes de mostrar o resultado disso nas equações, vamos pensar o seguinte. Você começa com um ângulo de incidência igual a 0. Consequentemente, todas as trajetórias aqui estão na mesma reta perpendicular. Aí você vai aumentando o ângulo de incidência. Na medida em que você aumenta o ângulo de incidência, você também aumenta o ângulo de transmissão, por causa da lei de Snell. Só que vai chegar uma hora que esse ângulo de transmissão vai ser o quê? Vai valer quanto? Vai valer 90 graus e o ângulo de incidência ainda não chegou nos 90 graus, porque ele é menor do que o de transmissão. E aí a pergunta é, o que vai acontecer se eu continuar aumentando o ângulo de incidência? Porque, afinal de contas, o ângulo é meu, eu faço com ele o que eu quiser, desde que esteja entre 0 e 90. O que vai acontecer depois que eu continuar aumentando o ângulo de incidência? Depois que esse cara já tiver atingido os 90 graus. Repare, quando o θt é igual a 90 graus, quanto vale este seno aqui? Bora, pessoal. Quanto vale o seno de 90 graus, o seno de π sobre 2? 1. E isso aqui vai ter um certo valor, que lógico vai depender dos meios. Mas aí eu continuo aumentando o θi. Eu continuo aumentando o seno do θi. Essa igualdade permanece. O que acontece com o seno do θt? Bora? O que acontece se eu continuar aumentando o θi? Depois que esse cara chega a 90 graus, o que vai acontecer com o seno dele se eu continuar aumentando o seno do θi? Ô, pessoal. O seno do θt vai dar maior do que 1. Se para esse ângulo especial o seno do θt vale 1, e se eu continuar aumentando, esse seno do θt vai ter valores maiores do que 1.
E o que significa seno de θ maior que 1? Pode o seno ser maior do que 1? Não. Sim, pode. O seno pode ir de menos infinita a mais infinita. O que acontece é que se o módulo dele for maior que 1, o ângulo, o argumento, é complexo. Ou seja, significa que a onda que você tem do outro lado não é mais uma onda plana uniforme. É uma onda não uniforme e, consequentemente, você tem que esquecer a representação geométrica. Esse ângulo complexo não tem mais um significado geométrico de ângulo. O que você tem que fazer é voltar nas equações, porque o que você realmente precisa não é do ângulo, e sim do seno do ângulo e do cosseno do ângulo. E o seno do ângulo e o cosseno do ângulo continuam sendo calculados da maneira como a gente viu antes. As equações valem mesmo quando a onda não é uniforme. A interpretação geométrica fica mais difícil, mas as equações continuam sendo as mesmas, continuam valendo. Esse ângulo mágico, que faz com que o ângulo de transmissão seja igual a 90 e separa, né, esses dois eventos, é chamado de ângulo crítico. Esse ângulo crítico só ocorre para incidência interna. Não depende da polarização. Diferentemente do ângulo de Brewster, não depende da polarização. É um fenômeno, vamos dizer assim, escalar, mas só acontece para incidência interna. Por exemplo, você está dentro da piscina. Você está dentro da piscina, aí você está olhando, você olha lá uma coisa luminosa. É a luz do sol chegando até você. A luz do sol está aqui e chega até o seu olho. Aí você vai olhando, ó, vai aumentando o ângulo de incidência, vai olhando mais para baixo. De repente você vê o fundo da piscina refletido lá em cima. Porque a partir do ângulo crítico ocorre a reflexão total. O que vem de fora não chega mais no seu olho. Tudo é refletido. O que você vê é o fundo. A figura está invertida. É o fundo da piscina refletido, porque ocorre reflexão total. E tudo isso está quantificado, pode ser explicado com a ajuda das equações que a gente obteve anteriormente. Então, ó, primeira polarização, a perpendicular. Aparentemente, acontece a mesma coisa que acontecia antes. Então, ó, o coeficiente de reflexão vai aumentando na medida em que o ângulo de incidência vai aumentando. Mas chega uma hora que o módulo disso aqui vira 1. Ou seja, chega uma hora que o θt vira 90 graus. Quanto vale cosseno de θt? Perdão, quanto vale cosseno de 90 graus? 0. Nesse instante, nesse ângulo especial, que é o ângulo crítico, θc, ó, este cara daqui vale 0. Ou seja, o coeficiente de reflexão tende para 1. Antes do ângulo de incidência chegar a 90 graus. Ó. Antes dele chegar a 90 graus, esse coeficiente de reflexão atinge o valor de 1. A partir desse ponto, se você continuar aumentando o ângulo de incidência, esse θt ele não é 0, mas ele vira complexo. E eu parei de desenhar. Ó. Eu parei de desenhar o gráfico aqui. Porque agora, como o coeficiente fica complexo, eu tenho que desenhar isso em amplitude e fase. Módulo e fase. Tá? Então eu parei aqui. Ó. Vamos ver isso mais tarde. Quer dizer, mais tarde não, daqui a pouco. E tem lá o coeficiente de transmissão. Também a partir desse ângulo mágico ele fica complexo. Eu parei de desenhar o gráfico. Então este é o ângulo crítico, θc, para o qual o módulo do coeficiente de reflexão é 1. Ou se você preferir, θt, atinge os 90 graus, antes do θi chegar lá. E, finalmente, o último caso, que é a incidência interna com a polarização paralela. Esse caso, os dois... Eita ferro. Eu vou antecipar, já que eu falei, né? Eu vou antecipar aqui. Ai, meu Deus. Este caso, ó,
os dois ângulos aparecem. Aparece o ângulo de Brewster e o ângulo crítico. Então, incidência externa. Para polarização perpendicular, nada acontece. Para polarização paralela, aparece o ângulo de Brewster. Incidência interna. Para polarização perpendicular, aparece só o ângulo crítico. Para paralela, aparecem os dois fenômenos ocorrem. São os 4 casos diferentes que estamos estudando aqui na aula de hoje. Eu vou voltar para trás para falar do ângulo crítico. Então, observe que o ângulo crítico não depende da polarização. Então, o que eu falar daqui para frente vale para as duas polarizações. O ângulo crítico só depende se a incidência é interna ou não. Então, vou voltar para trás que, né, eu antecipei aqui algumas coisas. Então, tá lá. Primeira observação. Então, já falou do ângulo crítico. O que acontece depois nessa região? O que acontece é que a onda plana transmitida deixa de ser uniforme. As equações continuam válidas, as figuras é que não podem ser mais vistas daquele jeito. Tá? Porque como é que eu vou desenhar a direção de uma onda plana não uniforme, onde o plano de fase constante aponta numa direção e o plano de amplitude constante em outra? Como é que eu desenho um vetor complexo? Então a gente esquece as figuras, fica focando apenas nas fórmulas. Ângulo crítico é fácil de ser calculado. Ele vem da própria lei de Snell. Por definição, o ângulo de incidência é crítico quando este seno de θt for igual a 1. Então, o ângulo crítico é calculado com essa razão aqui. Ó. E observe que isso daqui só vai dar um seno, né, com valor menor do que 1 se a incidência for interna. Para incidência externa, essa razão dá maior que 1, não existe ângulo crítico entre 0 e 90 graus que atenda à igualdade. Só se a incidência for interna. O ângulo crítico não depende da polarização, depende se a incidência é interna ou externa. Caso particular dos meios dielétricos ideais sem perda. Essa fórmula é geral. Para o caso particular do dielétrico, ó, é a raiz de ε2 dividido pela raiz de ε1. Na graduação, vocês devem ter visto isso como N2 dividido por N1. Ih, eu não desenhei, deveria ter colocado aqui, né? N2 dividido por N1. Toda a energia é refletida, então repare, ó, como o campo incidente é todo refletido, a intensidade do campo refletido é igual a 1. Então você tem, ó, do lado de lá, ó, uma interferência perfeita, com nulos aparecendo, já que os dois campos têm a mesma intensidade. Só que do lado da onda transmitida, o campo não é zero. É um campo esquisito, mas ele não é zero. Você não deixa de ter campo do outro lado. Só que ele não é mais uma onda plana uniforme. O vetor de Point desse lado, né, já não tem mais componente real perpendicular. Já não há mais uma troca em média, já não há mais uma troca de energia entre um meio, entre um lado e o outro. O que tinha lá do outro lado fica do outro lado. E se você continuar aumentando o ângulo de incidência, ó, você vai ter uma onda transmitida que propaga numa direção, ó, na direção paralela à interface, mas a intensidade do campo cai na direção perpendicular. É uma onda onde a amplitude ao longo da frente de onda não é constante, não é uniforme. Onda plana não uniforme. O vetor beta aponta numa direção, mas o vetor alfa aponta noutra direção. É uma onda plana não uniforme. Mas tem campo do outro lado. Ele não é nulo. Porque as condições de contorno não mudam, né? A componente tangencial tem que ser contínua. Se tem campo de um lado, tem que ter campo do outro. Não pode ser zero.
O ângulo crítico também explica fenômenos como, por exemplo, comunicações óticas, né? A ideia é você fazer o núcleo da fibra ótica mais denso do que a casca, de maneira a você ter o fenômeno aqui do ângulo crítico. E, na medida do possível, tentar manter a luz guiada dentro do núcleo da fibra ótica. Quanto mais estreitinho, né? Quanto menor for o raio do núcleo, mais perfeito é o fenômeno. São as fibras monomodo, são aquelas que possuem um núcleo mais fininho. Em relação ao que foi dito até o momento, alguma pergunta? Então, observe como esse problema da incidência de uma onda plana na interface entre dois meios, apesar de ser um modelo muito aproximado, você nunca vai encontrar uma onda plana na vida, muito menos uma interface plana infinita entre dois meios. Mas repara quanta coisa a solução desse problema ajuda a entender e a resolver. Por exemplo, vou dar uma questão para vocês. Por que que em ambientes urbanos com prédios, geralmente o pessoal de comunicações móveis, né, que vai instalar o sistema, escolhe a polarização vertical e não a horizontal? Repare que eu estou falando de um serviço específico. Comunicação pessoal no ambiente urbano, com muitos prédios. Por que que o pessoal adota geralmente a polarização vertical e não a horizontal? Alguém sabe a resposta? Qual é a polarização, qual é a orientação de campo elétrico que reflete mais? Qual é a que reflete mais? Qual é a que espalha mais? Ô, pessoal, ninguém está prestando atenção na aula? Qual é a que reflete mais? A paralela. A polarização paralela, né? Polarização paralela... peraí. Calma. Você agora me atrapalhou aqui. Peraí. Vamos voltar naquele gráfico. Qual é a polarização que reflete mais? A perpendicular. É a perpendicular, que em propagação de ondas de rádio seria qual? Que aqui a gente chama de polarização perpendicular, em propagação de ondas de rádio a gente chamaria de quê? Polarização vertical. Vertical. Aí, no caso, a paralela seria a polarização horizontal. Aqui está a paralela. Aqui está a interface entre o meio 1 e o meio 2. Se esta interface fosse o solo, em propagação de ondas de rádio, a gente chamaria essa polarização de olha para a figura e vamos mostrar a outra então. Esta é a polarização perpendicular. Está aqui o campo elétrico. Se esta interface fosse o chão da rua, essa polarização seria chamada de Horizontal. horizontal, beleza? Tá, horizontal. Então, a perpendicular em ótica, né? Perpendicular ao plano de incidência, é o que geralmente o pessoal de propagação chamaria de horizontal. Aí a gente vem para esse gráfico. Essa horizontal, essa daqui, ó, é a que reflete mais. Mas eu estou dizendo o seguinte, que na verdade em propagação o pessoal usa a vertical. Por quê? Eu estou tentando enganar vocês. Por quê?
neste serviço específico de transmitir sinal de comunicação pessoal por entre os prédios de uma cidade. Por quê, pessoal? No caso, a reflexão que interessa nessa situação não é no chão, no solo, mas nas faces, nas paredes dos prédios. Então, no caso de porque o prédio está na perpendicular em relação ao chão. Então, no caso do prédio, né, assumindo que a interface é a parede do prédio, o que a gente chama de perpendicular, né, em ótica, é a vertical. Por isso que a vertical é escolhida, porque ela reflete mais nas paredes dos prédios e, consequentemente, penetra melhor pelas ruas, né, entre os prédios do que a outra polarização. Então, a escolha da vertical, que no caso, né, tem que mudar o que é vertical ou horizontal, mas tem a ver com esse fenômeno. Só que aí você tem que pensar na reflexão, não no chão, não no solo, mas sim nas paredes que estão em pé, né, dos prédios. Isso ficou claro ou ficou muito confuso? Bom, como ninguém fez pergunta, ou ficou tudo claro ou ficou tudo confuso. Então, vamos prosseguir. O que eu vou fazer agora é... Oi? Eu tenho a dúvida, porque na área rural também eu uso muito a perpendicular, não? Mas na área rural... vertical, né? Vertical, que você quer dizer, né? Aí tem que tomar cuidado o seguinte, eu não sou especialista no assunto, tá? Mas aí tem que tomar cuidado que você tem diversidade de polarização. Então você tem enlaces que é na vertical, enlace que é na horizontal, aí para não haver interferência entre enlaces, né, próximos, operando em frequências, né, parecidas, o pessoal usa diversidade de polarização. Mas no caso da rural, o que o pessoal quer é que reflita o menos possível, né? Que só tem o raio direto. Porque a interferência do campo incidente com espalhado é ruim. Então talvez tenha a ver com isso. Mas agora eu estou chutando totalmente, tá? Tá, joia. Beleza? Eu não sou entendido. Você está fazendo matéria do Cássio? Tô. Pergunta para ele que ele tem mais experiência nisso do que eu. Beleza. Beleza? Pode perguntar, porque ele vai saber te responder melhor. É depois dessa... Ah, não, era antes, né? Enfim, da próxima vez você pergunta. Beleza. Mais alguma pergunta? Eu não quero pular, não, mas eu prefiro não responder do que falar bobagem. Então, agora a gente vai tentar entender o seguinte, o que acontece no ângulo crítico, lembrando que ele não depende da polarização. O que acontece? Acontece que a sua onda transmitida deixa de ser uniforme, você já não pode mais interpretar, né, um vetor K, desenhar um vetor K, porque ele é complexo. Como é que se desenha um vetor complexo? Mas o que eu quero ressaltar é que as equações são as mesmas. A lei de Snell continua válida. O θt fica complexo, mas você não precisa dele. O que você precisa é do seno dele e, consequentemente, do cosseno dele. Estas equações continuam válidas. Então, repare, o seno do θt tem um valor maior do que 1, mas continua sendo real. Ele é real, só que é maior do que 1. Então, o seno do θt é real, enquanto que o cosseno do θt vira um imaginário puro. Porque, repara, essa raiz quadrada vai dar real, né? O argumento da raiz quadrada vai dar real, só que negativo. E aí vai aparecer um J aqui. E aí você, independente dos valores, a gente não quer estudar valor depois você pluga nas fórmulas, porque a gente quer entender o fenômeno qualitativamente. O vetor K continua sendo dado por essa expressão. Ó. Só que a componente X é puramente real, enquanto que a componente Z é puramente imaginária. O vetor K é complexo, mas o beta e o alfa são reais e podem ser e devem ser interpretados. Ou seja, a sua onda transmitida, olha, ela propaga na direção X. Ela propaga na direção paralela à interface, mas atenua na medida em que você se aprofunda dentro do meio 2. Ou seja, os planos de fase constante têm normal na direção X, mas os planos de amplitude constante
tem normal na direção Z. Eles não coincidem. Isso é uma onda não uniforme, plana não uniforme. Não é mais uma onda TEM, mas as fórmulas continuam válidas. A lei de Snell continua válida mesmo nessa situação. Então você tem mais ou menos essa figura aqui, ó. Aqui a interface está aqui, não dá para ver direito, mas ela está aqui, ó. Aqui dentro, ó, é uma onda plana não uniforme. Ela propaga na direção perpendicular à interface, mas ela é atenuada na medida em que você aprofunda dentro do meio. Todo o campo incidente, toda a energia média incidente é refletida, mas tem campo do outro lado. Apenas que na média não há mais troca de potência média ativa de um meio com o outro. O que está de um lado fica de um lado, o que estava do outro fica do outro. Então, repare, as equações ajudam a explicar o fenômeno. Está escrito aqui. Ah, e outra coisa. Como este ângulo θi continua real, sem problema nenhum. Mas o cosseno do θt é puramente imaginário. Puramente imaginário. Não importa o valor dele, mas ele é puramente imaginário. Só que em cima, ó, o sinal é menos e embaixo o sinal é mais. E para outra polarização também. Os valores são diferentes, mas continua sendo um real menos ou mais, né? Um imaginário puro. Então, a pergunta é, qual é o módulo dessas razões aqui? Qual é o módulo dessa razão aqui? Isso aqui é um número complexo, mas qual é o módulo desse número complexo? Bora, pessoal. Qual é o módulo desse número complexo? Mas J... Oi? Pode falar, por favor. A parte real e imaginária dos dois é... Não, módulo. O módulo da razão, não é o módulo do de cima e o módulo do de baixo. É o módulo dele todo, da razão. Dá 1. 1. Ou seja, o coeficiente fica complexo. A fase varia. Mas o módulo... Cadê? Aqui, ó. O módulo, a partir daquele momento, a partir daquele ângulo crítico, o módulo permanece unitário. Alguns chamam isso de reflexão total. Toda a potência média incidente é refletida. Mas não significa que do outro lado não tem campo. Do outro lado tem campo. Só que não é mais troca de potência média entre um meio e outro. De energia, né? Troca de energia média instantânea há. Na média, não. E o campo do outro lado não é zero. Não é nulo. Não é porque tem reflexão total que o campo é nulo do outro lado. Só que ele não é mais, na nossa solução, uma onda plana uniforme. Em relação a esses resultados, alguma pergunta? Eu só quero fazer aqui ressaltar algo. Eu vou pular aqui várias transparências. Tem também uma coisa interessante que é a conservação de energia. No final é o seguinte, a potência incidente, a potência média incidente, sempre vai ser igual à soma da refletida com a transmitida, tá? Então isso não é violado, a gente prova isso aqui, ó. A incidente é sempre a soma da refletida com a transmitida, sempre. Isso aí não é violado, tá? Exatamente na interface. Lógico, se o meio 2 tiver dissipação, na medida em que o campo vai lá para dentro, a potência vai diminuindo. Mas isso aqui, ó, essa conservação, essa igualdade, é exatamente na interface entre o meio e outro. Outra coisa que eu queria ressaltar, mas e se o meio tiver perdas? Alguém já perguntou aqui, né? E se por acaso o seu meio tiver perdas, o epsilon for complexo, o índice de refração complexo, as fórmulas continuam válidas. O que eu fiz? Isso aqui são fórmulas que eu mostrei, gráficos que eu mostrei antes para incidência interna, amplitude e fase do coeficiente de reflexão,
amplitude e fase do coeficiente de transmissão para as duas polarizações, em vermelho a perpendicular e em azul a paralela. Então está vendo aqui, ó, a paralela, ó, ângulo de Brewster e ângulo crítico. Mas tudo na vida tem perdas, né? As equações continuam válidas, o programa que você faz no MATLAB para plotar esses gráficos é o mesmo, só que você permite, né, o epsilon ser complexo, e você vê que se você colocar perdas, os gráficos têm mais ou menos o mesmo comportamento, só que essas curvas vão se arredondar. Então, por exemplo, na prática, as perdas fazem com que não ocorra a transmissão total no Brewster. Alguma coisa vai ser refletida, mas passa por um mínimo. As perdas vão fazer com que o módulo do coeficiente de reflexão não seja unitário. Vai ter essa forma assim, ó, mas ele vai ser grande o suficiente. Então, as perdas, elas suavizam estas curvas aqui. Mas as fórmulas são as mesmas, rigorosamente as mesmas. Outra coisa que eu queria ressaltar, que eu tinha prometido para alguém que está interessado em metamaterial, metamaterial, o meio 2, por exemplo, nessas fórmulas, pode ser um metamaterial? Pode. Problema nenhum, desde que a análise esteja sendo feita no domínio da frequência, usando a notação fasorial, e que este meio metamaterial seja linear, homogêneo e isotrópico. Tá? O que acontece para o metamaterial, não vou entrar em detalhes, não sou especialista na área, mas no metamaterial, o epsilon e o mi, não sendo o meio dispersivo, são reais, só que negativos. Ora, mas se a gente tem uma formulação que permite o epsilon e o mi serem complexos, não tem problema nenhum fazer com que eles sejam negativos. As fórmulas são as mesmas. Apenas que você tem que tomar o seguinte cuidado. Esse é o cuidado que você tem que tomar. Por exemplo, quando a gente definiu o coeficiente, a constante de propagação, lembra que a gente definiu ômega ao quadrado mi epsilon como sendo k ao quadrado. Isso aí aparece em tanto lugar que a gente resolveu chamar isso aqui de k ao quadrado. E, consequentemente, se você tirar a raiz quadrada dos dois lados, k é ômega raiz de mi epsilon. É isso que aparece geralmente na esmagadora maioria dos livros de eletromagnetismo. Acontece que se o meio for metamaterial, você tem que tomar um cuidado aqui, ó. Se você colocar o mi e o epsilon na mesma raiz quadrada, se os dois forem negativos, o sinal de um cancela com o sinal do outro e você perde você perde a explicação física por trás. Quando você lidar com metamaterial, você tem que escrever isto desta forma. Não põe mais o mi e o epsilon na mesma raiz quadrada. Que repara, se o mi for negativo, raiz de mi vai dar um número imaginário puro, vai dar, se o mi for negativo, vai dar j vezes raiz do módulo de mi. Se o epsilon também for negativo, essa raiz quadrada vai dar j vezes a raiz quadrada do módulo do epsilon. E aí, j vezes j dá menos 1. Então o pessoal fala assim, no metamaterial a constante de propagação é negativa. Tudo bem, mas isso já vai aparecer naturalmente nas equações, desde que você tome este cuidado. Ou seja, as fórmulas apresentadas neste curso valem também para metamaterial, desde que você tome este cuidado na hora de calcular o valor do K, na hora de calcular o índice de refração. Aí você estende a definição também para levar em consideração o mi, e aí você não põe os dois na mesma raiz quadrada. E aí, naturalmente, ó, se a constante de propagação é negativa, o índice de refração também é negativo. Mas isso já está dentro das fórmulas desde que você defina deste jeito.
É só estender a definição. E a impedância intrínseca, o mesmo cuidado, ó. Não botar o mi e o epsilon na mesma raiz quadrada, separar. Mas acaba com que, como um está no numerador e o outro no denominador, a impedância intrínseca continua sendo positiva. Mesmo, bom, se o mi e o epsilon forem reais, né? Mesmo no metamaterial. Mas isso já está na equação. É só tomar esse cuidado na hora de obter os valores. E aí, quando você parte para incidência numa interface plana, eu vou pular essa daqui, ó. Eu vou direto para o outro caso que é mais interessante. Incidência oblíqua, que é o que a gente viu na aula de hoje, ó. Quero deixar isso claro para quem for trabalhar com metamaterial. As equações são as mesmas equações, não muda. Por quê? Porque elas foram obtidas assumindo os meios lineares homogêneos isotrópicos e o epsilon pode ser complexo, o mi pode ser complexo, problema nenhum. Então as equações também acomodam o caso particular de um metamaterial, onde o epsilon e o mi, apesar de reais, são negativos, são as mesmas equações. Qual é o cuidado que você tem que ter? A lei de Snell é a mesma lei de Snell, e você vai, como sempre, né, achar que o ângulo de incidência é o ângulo de reflexão. Mesma coisa. O cuidado é aqui, ó. Porque como o K2 vai ser negativo, o seno do θt também vai ser negativo para que o produto seja positivo. Ou seja, o θt é negativo. Na verdade, o que você tem é isso. E o K, como ele é negativo, ele aponta no outro sentido. Ou seja, o θt negativo, ao invés do raio vir para cá, ele vai ao contrário. E o vetor K aponta no sentido oposto ao que a gente espera. As fórmulas são as mesmas. Você não tem que comprar um livro novo para estudar. É o mesmo problema, as mesmas equações, desde que você tenha cuidado em expressar o K, o eta e o índice de refração, como foi dito na transparência anterior. E aí, se alguém tiver uma dúvida, puxa vida, mas quer dizer que a potência vem do outro lado? É óbvio que não. O que eu fiz aqui, ó, foi pegar o vetor de Poynting. Como eu já não sei mais se essa onda é TM ou não, ó, eu usei a definição completa, geral. As mesmas equações. No final, a gente chegou ao seguinte, ó, esse K pode estar apontando lá, mas o vetor de Poynting aponta na direção que a gente espera. Ou seja, o vetor de Poynting aponta, ó, na direção negativa da direção do vetor K. Ou seja, a potência vai de cima para baixo, como a gente espera. Tá? Não vem potência do outro lado. E aí surgem coisas como essa animação aqui, ó. Isso aqui é um meio de um lado, meio do outro, e essa faixa, não é faixa que eu queria falar, mas eu esqueci a palavra agora, de metamaterial, ó, onde o ângulo de transmissão, ó, foi ao contrário do que a gente esperava. As frentes de onda propagam no sentido oposto, mas a energia está vindo daqui e indo para lá. Eu não vou interpretar isso, porque eu não sou especialista em metamaterial. Eu só quero ressaltar para vocês que, se o tal do metamaterial for linear homogêneo isotrópico, as equações são as mesmas. Você não tem que reescrever um livro sobre isso. E aí, por causa desse fenômeno, o pessoal cria, por exemplo, lentes com metamaterial. Como o raio transmitido, né, ele vai no sentido... Você consegue fazer, ó, lentes com metamateriais. A coisa foca aqui, ó. Aí o pessoal pode criar... lógico que falar é fácil, né? Fazer outra coisa. Mas, enfim, teoricamente, você pode recobrir um obstáculo com uma camada de metamaterial, de maneira que a onda, por causa desse ângulo de transmissão negativo, ó, a onda passa por aqui, ó, e do outro lado parece que ela não é perturbada. Aí o pessoal chama isso de manto de invisibilidade. Aí o professor que quer atrair aluno fala assim, a capa do Harry Potter. Entendeu? A onda transmitida, o que passa pelo obstáculo, não é perturbada.
guias fotônicos, você pode. Aí isso aqui é mais prático, né? Você pode botar uns postezinhos, abrir um espaço entre eles, e isso guia energia, isso guia, por exemplo, luz. Então você pode você pode criar guias espaçando, né? Isso aqui funciona como se fosse uma parede sólida, vai levando energia. E tem gente que pesquisa também, ó, transmissão de energia sem fio, usando essa lente aqui, ó, simulando um metamaterial para focalizar a energia do outro lado. Então tem gente que tenta, né? Tenta não, pesquisa transmissão de energia usando onda eletromagnética sem fio. E por aí vai. Eu sempre pergunto, pô, mas não é mais barato pegar aqui, botar 2 fios para cá e... Mas, enfim, provavelmente isso no futuro vai ter outras aplicações que o professor, no momento, não consegue enxergar. Mas isso aí pode ser que, talvez não para transmitir energia sem fio, mas para outras aplicações, talvez até mais interessantes do que transmissão de energia sem fio. Então, o que eu quis fazer nesse último momento, apesar da velocidade, é dizer o seguinte: se é metamaterial, não tem importância. As equações desse curso também valem. Nós vamos ver só um caso que não chega a ser um metamaterial, mas que hoje seria chamado de metasuperfície. Antigamente a gente usava outros nomes, que a gente vai estudar mais adiante no curso. Depois a gente volta a falar sobre isso. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Então, apesar da gente não se dedicar ao estudo de metamateriais, as equações também podem ser usadas para estudar esses meios. Então, eu vou parar aqui a gravação.